Palavras que saram. Confissões dos salmistas que sararam seus corações. Então nós estamos na segunda mensagem dessa série, conversando um pouco sobre o livro dos Salmos e como é que esses salmistas conseguiram colocar algumas coisas para fora do seu coração e que sararam, não deixaram eles ficarem amargurados. A gente sabe que os livros dos Salmos, né, os Salmos, a composição dos Salmos, ela é tida como o coração da Bíblia. É a pulsação emocional da Bíblia, está lá. As interações entre Deus, o homem perfeito e as suas definições sobre o que ele acha que Deus é. E esses Salmos falam das mais diversas experiências que a gente pode ter na vida. E eu queria te perguntar uma coisa, você já passou pela experiência, ou aquele momento de você questionar, por que pessoas más, infiéis, safadas, prosperam? Porque é uma pessoa que sempre dá o golpe, ela se dá bem. Já parou para pensar nisso? Você já teve essa indignação? Eu estudo certinho para a prova, fulano está nem aí para nada, chega lá e tira nota mal que eu. Eu faço as coisas direitinho em casa, eu vou na igreja, eu oro, aí aquele miserável lá não está nem aí para nada, é mal, está aí aplicando trambique em todo mundo, e a vida dele é melhor que a minha. Já teve essa experiência de questionar isso? Já ficou irritado ao perceber que a tua fidelidade produz menos fruto do que a infidelidade de alguém? É horrível. É horrível quando você dedica, você é fiel, você faz tudo certinho, e aquela pessoa que não tem mais frutos do que você. Ela nem se importa com Deus e a vida dela está boa. Ela não tem metade dos problemas que você tem. Eu vou falar uma coisa para você não está sozinho. E eu vou dizer mais, esse problema é um problema cíclico. Você não se livra dele quando você toma consciência das coisas. Ele tende a voltar, esse questionamento tende a voltar para mim e para a sua vida de tempos em tempos. Não é uma coisa que se resolve de uma vez só. E eu quero hoje convidar você a observar a indagação de alguém com os mesmos dilemas que eu coloquei aqui agora. E quem sabe a gente pode aprender uma nova postura quando essas inquietações surgirem no nosso coração. O salmo que eu quero te apresentar é um salmo muito forte. E ele começa com uma confissão muito forte. Ele começa dizendo o seguinte, Salmo 73, versículo 1, fala assim: na verdade, Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Todas as versões que a gente está usando nessa série são a versão na linguagem de hoje, tá bom? E porque eu acho que ela traduz de melhor forma essa complexidade. Você já passou por essa experiência que o salmista está relatando? Não, Deus é bom, mas quando você parou para olhar o que estava acontecendo na grama do vizinho, o que estava acontecendo ali do lado, e aí você fala, cara, bateu a inveja, e aí quase perde a confiança. Ainda bem que o salmista diz, quase perdi a confiança. Você já deve ter sua versão disso, desse momento em que você quase perdeu a confiança em Deus. E talvez, digo mais, talvez você esteja passando por isso agora, nesse exato momento que você está ouvindo essa mensagem, você está passando por esse momento de desconfiança de Deus. Então, para a gente entender um pouco melhor sobre esse salmo, a gente precisa entender quem foi que escreveu esse salmo. Esse salmo foi escrito por um cara chamado Asaf, e atribuído a ele mais de 10 salmos na Bíblia, é atribuído a Asaf. Quem foi Asaf? Ora, Asaf era um cara que foi colocado pelo rei Davi como responsável dos cânticos no tabernáculo, ministro de louvor. O cara, né, que escolhia as canções para todo sábado lá, as reuniões, todo dia de sacrifício, ele é que tinha exclusividade para escolher, ele e mais 2 caras. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 6, 31 a 40. E Asaf fazia tão bem o seu trabalho,
levava as pessoas tanto à adoração, que ele foi convocado várias vezes para dirigir o louvor. Por exemplo, ele foi convocado para dirigir o louvor quando Davi trouxe a arca, que não estava em Jerusalém, para Jerusalém. Quando a arca chegou em Jerusalém, que Davi dançou perante Deus, ele colocou Asaf para ministrar diante da arca, para todo o povo. Falou: Asaf, conduz a adoração. Esse momento é muito especial. É com Asaf. Porque ele tinha que dar ações de graças, agradecer a Deus porque a arca chegou. Asaf também era convidado para ministrações regulares. Ele foi convidado para estar na escala do ministério de louvor do rei Davi. E ele sempre tinha que estar lá. Todos os eventos regulares do calendário, Asaf era o cabeça. Ele tinha que estar lá. Não tinha jeito. Asaf tinha que estar sempre à disposição. Sempre à disposição. Ele se tornou, quando Salomão, filho de Davi, construiu o templo e inaugurou o templo, ele se tornou o líder do louvor na congregação do templo. Não tinha outro cara, era Asaf. Dia de culto cheio, Asaf. Quer ministrar o louvor? Asaf. Era Asaf, não tinha jeito. Não tem tempo ruim. Asaf era o cara responsável para tudo isso. E aí você percebe que se Davi o elegeu como líder do louvor, e ele foi o líder na congregação de Salomão, você percebe que Asaf foi longevo. Foi um cara que viveu bastante tempo, experimentou bastante coisas, e tinha muita história para contar. O Asaf foi tão significativo, que ele se tornou referência. Quando o povo de Israel, depois de ficar várias décadas como escravo na Babilônia, quando eles voltaram da Babilônia, os cantores eram chamados de filhos de Asaf. Asaf se tornou referência. Agora você me diz como é que um cara que está todo o tempo ministrando louvor na casa do pai, chamado pelo rei, que tinha que estar o tempo todo, anos de história, chega um momento da vida que o cara confessa isso. Fiquei com inveja. Fiquei com inveja deles. Dá um outro corpo quando você percebe a confissão dele. Quando você percebe quem foi. Mas a confissão mais impressionante que eu quero que seja, que eu entendo que foi a palavra que sarou o coração de Asaf, não é essa do começo do Salmo, mas o último versículo, a última estrofe dessa canção, quando Asaf diz: mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Ai. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo o que Ele tem feito. Cara, isso é demais. Vou ler novamente. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo o que Ele tem feito. A minha pergunta para você é a seguinte: como é que Asaf saiu do versículo 1 da inveja e foi para o versículo 28 dizendo: o que cabe a mim, quanto a mim, eu quero é estar perto de Deus, o negócio é bom é estar perto de Deus. O que passou no coração de Asaf? O que curou o coração de Asaf? O que aconteceu? A primeira coisa que acontece no coração de Asaf, que eu percebo, que eu quero que você reflita, é a primeira palavra quando ele diz: quanto a mim. Quanto a mim. Ora, o que significa quanto a mim? O que significa esse quanto a mim? Querido, ele usa essa palavra quanto a mim, porque ele estava se referindo anteriormente, nos versículos anteriores, a outras pessoas e outras posturas. E ele chega à conclusão do seguinte, o versículo 4, os maus não sofrem. Eles são fortes e cheios de saúde. Versículo 5, eles planejam maldades e maquinações e tudo dá certo. Versículo 8, eles oprimem todo mundo e zombam de todo mundo. Versículo 9, eles falam mal de Deus e visam o poder. Tudo que esses caras fazem de mal dá certo. Mas quanto a mim, as coisas são diferentes. E quando ele diz, quanto a mim,
eu quero te dar o primeiro pensamento para você guardar no teu coração, que talvez possa ajudar você a encontrar uma palavra de cura, ou um caminho de cura. Primeira coisa que eu quero te dizer: não espere ações de terceiros, se responsabilize pelo que lhe cabe. Não espere ações de terceiros, se responsabilize pelo aquilo que te cabe, pelo aquilo que é para você. Porque eles poderiam ter tudo, eles podem prosperar, mas eu vou fazer o que me cabe. Eu não devo deixar que o decorrer da vida do outro trave o caminhar da minha. Eu não devo deixar que o decorrer da vida do outro trave o caminhar da minha vida. Às vezes nós travamos de indignação, nós ficamos tão indignados às vezes com Deus, que algumas coisas acontecem com algumas coisas, algumas pessoas. Nós nos achamos fiéis, honestos diante de Deus, e no fundo, nós achamos que Deus tem uma leve obrigação de nos abençoar, porque nós somos fiéis, porque nós não matamos, não roubamos, não podia estar matando, podia estar, mas não, eu estou indo na igreja, eu estou cuidando dos meus filhos na igreja, eu estou cuidando do meu trabalho, eu não passo a perna em ninguém, eu tento ser o mais honesto e correto possível, me livro das artimanhas do mal. Então, é natural que Deus me abençoe, é natural que eu tenha um breve privilégio com Deus. Redondo engano, ledo engano. Isso é o que o nosso coração tenta nos convencer, de que quanto mais bonzinho nós somos, mais crédito com Deus nós temos. Filipenses diz: nada do que você faça vai fazer Deus te amar mais, e nada do que você faça vai fazer Deus te amar menos. Ele te ama e ponto. A sua postura não aumenta o amor de Deus por você, e nem diminui o amor de Deus por você, consequências à parte. Mas o nosso coração, como ele é teimoso demais para admitir certas coisas, ele começa a te caminhar para esse lado. Ele começa a levar e fazer com que você encontre justificativa no porquê que você faz o que é certo. Por que você faz o que é certo? Aí o teu coração começa a te enganar. Não, você tem que fazer certo para estar bem com Deus. Você tem que fazer certo porque é assim que Deus se agrada. E aí você começa a entrar nessa situação religiosa de querer agradar a Deus para Ele te abençoar, quando a mão dele está aberta e estendida para nos abençoar constantemente. Às vezes nós travamos quando olhamos para a grama do vizinho, e às vezes nós travamos por falta de percepção, porque nós temos um olhar muito aguçado para perceber o que está acontecendo na vida do outro, mas um olhar nécio, um olhar torto, um olhar míope para analisar o que acontece na nossa vida. Já teve a poderosa experiência de ter que alguém sentar com você e falar assim: mas peraí, vamos aqui, olha só, você passou por isso, você passou por isso, você passou por isso, você passou por isso, você está reclamando do quê? Já passou por isso? Nas minhas mentorias, é o momento que eu mais gosto de fazer, é esse. Quando a pessoa chega para mim e senta e fala: não, está difícil, está uma droga, não, está complicado, isso aqui. Ah, é? Aí eu pego os papelzinhos de todas as semanas que eu guardo e falo: nesse dia a gente conversou sobre isso, olha o que aconteceu. Nesse dia foi isso, nesse dia foi isso. Ou então, desde dezembro que você não tem uma crise no casamento, já percebeu? Aí a pessoa: é mesmo, né? É. Porque nós temos um olhar olhar de águia, para perceber as benesses acontecendo ao nosso redor, mas temos um olhar muito nécio para perceber o que está acontecendo na nossa vida e perceber a bondade de Deus que pinga todas as manhãs na nossa vida. Então, às vezes, é por falta de percepção. Querido, bota uma coisa na sua cabeça: o mundo não é justo. O mundo não é justo. E eu vou falar uma coisa para você: graças a Deus, ele não é justo. Graças a Deus, ele não é justo. Porque pensa comigo, o mundo justo, todo mundo recebe aquilo que merece. Mas Deus não é assim, Ele não trata somente com justiça, Ele trata com a graça. E a graça é o quê? É você receber aquilo que você não fez por onde merecer, mas você recebe porque Ele é bom. Então, ao mesmo tempo que alguns te tratam com justiça, Deus te trata com a graça. Graças a Deus, o mundo
ele não é justo, porque Deus intervém com a sua graça. Mas, quando você se refere a patrão superior a alguém, a justiça nem sempre, você seria o próximo na fila para receber uma promoção, você seria o próximo para receber um aumento, e a coisa não vem, a coisa não flui. Você seria o próximo a ser reconhecido lá com a fotinha funcionário do mês, mas você não é. O mundo não é justo mesmo. E nós precisamos aprender a lidar com isso. E o que te cabe? O que te cabe quando tudo não está acontecendo conforme você gostaria? Faça a sua parte, meu querido. Asaf fala, quanto a mim, o que cabe para mim, eu vou fazer o que me cabe. Eu vou fazer o que me cabe e deixo o resto nas mãos de Deus. A gente estava ensaiando uma música aqui que a gente não vai cantar ainda, e a música ela fala que sei que depender de ti é como viver perigosamente. Depender de Deus é viver perigosamente, porque você tem que abrir mão das suas amarras, abrir mão das suas dores, abrir mão do seu controle e deixa Ele controlar. E aí a gente se sente em perigo. Asaf diz, quanto a mim eu vou fazer o que me cabe. A segunda coisa, muito importante nesse texto, é o seguinte: descubra como é bom estar perto de um Deus que é bom. Asaf diz, como é bom estar perto de Deus. Tem uma musiquinha que a gente canta com as crianças, Deus é bom para mim, Deus é bom para... Eu não sei o resto, não sei essa parte. Mas, como é que é? Seguro, estou cantando, eu vou, Deus é bom para mim. Agora, como é que eu sei que Deus é bom para mim? Para saber que Deus é bom para mim, eu preciso experimentar Deus. Eu preciso experimentar Deus. E Asaf, ele passou por essa poderosa experiência de experimentar Deus. E aí eu te digo, descubra como é bom estar perto de um Deus que é bom. Estar perto é muito bom. Ele descobriu isso para si. Foi uma experiência própria, individual. Ele disse, Deus é bom para mim. Asaf não ficou ancorado no que é ou foi bom para os outros. Às vezes, os outros têm uma solução mágica. Os outros têm uma situação maravilhosa. E aí você olha e fala, nossa, isso serve para mim. Não, não serve para você. Você precisa descobrir o seu caminho. Você precisa parar de viver da experiência dos outros. Você precisa parar de ficar na mochila do seu cônjuge. Que tem casal que é assim, um vai na mochila do outro, o outro está lá camelando na vida com Deus, e o outro pula na mochila e fala, me leva. Não funciona. Não dá, você tem que ser responsável por isso. Deus tem que ser bom para você no seu experimento, na sua experiência. Deus é bom para ti. O que é bom para você? O que é bom para você? Você tem que saber responder essa pergunta. Senão, nós vamos continuar nessa situação. E Asaf descobriu o mal de saber sobre Deus sem conhecê-lo. Asaf descobriu como era ruim. No versículo 9 e 10 ele fala, os maus falam mal de Deus que está no céu, e com orgulho dão ordem às pessoas aqui na terra. Assim o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles dizem. Asaf está dizendo, por causa de eu não viver uma vida, uma experiência próxima de Deus, não estar próximo de Deus, a conversinha mole do outro, a conversinha mole do vizinho, que teve uma experiência boa, não, esse caminho é melhor, esse caminho é legal. Da inveja, porque quando você está numa crise no seu casamento, aí você vai conversar com o miserável do teu vizinho e fala assim, eu passei por isso há uns anos atrás, sabe o que eu fiz? Abri meu casamento, a gente passou um tempo cada um saindo com alguém. Aí você começa a ficar com inveja e fala, nossa, deu certo, mas será que isso é bom para mim? E aí você tem a paixão de fazer essa proposta dentro de casa, miserável. E aí depois de algum tempo você vai ver só os pedaços de vocês dois dentro de casa. O que é bom para os outros
Necessariamente não é bom, não é nem bom para ninguém, né? Mas tudo bem. Mas necessariamente não é bom para nós. E aí é que está. Quando você não conhece Deus, não tem um relacionamento próximo com Deus, quando você não tem uma vida próxima de Deus, você só conhece, só tem relação com Deus, uma relação frágil, não profunda. Você é tentado pela inveja. E aí quando as pessoas da solução, tem uns caras da solução, né? Tem uns caras e as mulheres da solução. Sempre tem uma solução para tudo na tua vida. E quando eles chegam com aquela solução, aí você fala, isso aí não está na Bíblia não, isso aí Deus não falou não, mas será? E aí a gente acaba escorregando, experimentando coisas que Deus falou assim, sai fora, você está lá no seu negócio, fazendo, declarando teu imposto, aí vem o miserável do advogado, gente boa pra caramba, e fala, não, ó, segue esse caminho aqui que dá certo, segue esse caminho aqui que vai dar certo. A Bíblia fala que dá a César que é de César, dá a Deus que é de Deus, meu irmão. E aí depois a gente vai colocar a culpa em Deus e falar que Deus não é bom. Então, a gente tem que tomar cuidado com a nossa postura. Tomar cuidado com como que lida com as coisas. Tem muitos perigos que rondam por aí. Uma vida de experiência de terceiros não te leva a lugar nenhum. A falta de experiência própria com Deus gera uma indignação profunda. Até que então, o que era correto passa a ter gosto amargo. Falando. Era bom viver com Deus, agora não mais. Não faz mais sentido, já viu isso? Quando a gente se afasta do mundo da igreja, da vivência dos irmãos, da vivência com Deus. Já ouviu alguém falar isso? Não faz mais sentido. E por que não faz sentido? Porque o coração foi cauterizando. Por quê? Porque a relação não era tão próxima, ou foi deixando que a relação que era próxima fosse afastando, esfriando. E aí chega um momento em que você se torna insensível. Por isso a construção cotidiana é importante. Salmo 73, versículo 13, chega um ponto que parece que não adiantou ser fiel. Não adiantou nada ser fiel. O desgosto tomou conta de Asaf de forma profunda, que ele fala, não faz mais sentido, não tem mais gosto, é melhor deixa para lá. E aí ele fala que assim, o sofrimento passou a bater na porta dele, tu me tem feito sofrer dia a dia. O que é isso, sofrer dia a dia? É viver a vida de Deus. Percebe? Inverteu o que era bom, agora não é mais bom, porque Asaf teve inveja. Quando ele invejou e a inveja entrou no coração dele, agora viver com Deus não é mais tão bom, não é mais tão legal. E por que não é mais tão legal? Porque o coração dele está afastado de Deus. E aí viver com Deus passa a ser um sofrimento. Oração da manhã, não dá. Para que isso? Isso não funciona? Oração da noite? Não, ora na hora do almoço e ore lá. Não preciso todo domingo ouvir a palavra não, uma vez por mês está bom. Eu vivo aqui mesmo. E aí a gente começa a afastar, começa a esfriar e a coisa começa a pegar. A vida com Deus passa a ter um sobrepeso enorme. E aí perdeu a graça. Quando entramos nesse vórtice de questionamento, indignação, inveja e dor, a gente não tem força para sair. A gente não consegue sair. Nesse momento da vida de Asaf, Deus não era mais o pastor dele. O Projeto Sola tem uma canção, e nessa canção tem uma frase muito interessante, que diz assim, se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar. Passou batido? Presta atenção. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar. Por quê? Porque se o Senhor é meu pastor, não me falta. Então, se alguma coisa está me faltando, eu não preciso desejar essa falta, porque Deus me provê tudo. Se o Senhor realmente é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar. Sentiu a profundidade da música dos meninos? Um deles é aqui de Vinhedo até. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar. Está tranquilo. Está favorável. Está sossegado.
Ele é o meu pastor. Mas Asaf não tinha um pastor naquele momento. E aí, quando a gente se afasta e a gente não tem um pastor naquele momento, quando Deus não é mais nosso pastor, o que acontece com o nosso coração? O que acontece com o nosso coração? Amém, aleluia. O nosso coração, ele entra numa tendência de resolução. E aí, no versículo 16, Asaf fala assim: então eu me esforcei para entender. Eu me esforcei para entender essas coisas, mas era difícil demais para mim. O que Asaf está dizendo? Quando eu me vi nesse vórtice, eu falei, para tudo, eu preciso entender o que está acontecendo. Eu preciso usar meu intelecto, eu preciso organizar as coisas. Espera aí. Só que Asaf percebe que o intelecto dele não é suficiente para consertar esse negócio. Que o instinto dele não é suficiente para consertar esse negócio. Que ele está perdido e que não tinha nada nele que pudesse tirar ele dessa situação. Não tinha nada. Então, o que ele faz? Asaf é como nós, estava tentando entender por sua própria capacidade como é que essas coisas funcionavam. Mas ele não tinha força. Ele precisava de alguém que o salvasse dessa elucubração, desse pensamento, desse vórtice. Ele precisava de alguém que o salvasse. Ele precisava de alguém que olhasse para ele não pelo que ele merecia, mas alguém que tivesse amor e graça por ele, para tirar ele dali, para tirar ele dessa situação toda. E olha o poder de síntese de Asaf. Ele está colocando numa canção a crise existencial dele. Nós estamos analisando uma canção. E ele, nessa canção, ele está dizendo para nós: eu fiquei sem força, eu não tinha como sair. Então, como é que Asaf sai dessa? Deus entra na vida de Asaf, a graça entra na vida de Asaf e faz ele perceber, além de perceber, faz ele confessar o seu próprio estado de pecado. Olha o que diz o versículo 17 em diante, ele fala assim: porém, quando eu fui ao templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. Eles são destruídos num momento e têm um fim horrível. Eles são como os sonhos que a gente esquece quando acorda de manhã. O meu coração estava o quê? Cheio de amargura, e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, ó Deus, era como um animal sem entendimento. Cara, que demais. Asaf perdido, num dia de escuridão, ele fala: eu preciso sair dessa situação, eu sou levita, eu sou o cara do rei, eu conduzo todo mundo na adoração. Como é que eu posso estar com esse pensamento? Como é que eu fui me perder desse jeito? Eu preciso voltar, mas eu não consigo voltar, eu não tenho força. Asaf, então, ele faz o que ele faria todo dia. Ele vai ao templo. Onde ele trabalhava? No templo. Ele vai ao templo. Só que lá no templo, Deus intervém e faz ele entender o que estava realmente acontecendo. E o que estava realmente acontecendo é que Asaf era um levita. E o levita, na distribuição das tribos de Israel, onde todas receberam uma parte de terra, os levitas recebiam o quê? Nenhuma terra. Deus disse: a sua herança sou eu. A herança do levita era o próprio Deus, não era uma porção de terra. Sua herança era o Senhor. E quando ele esqueceu que a herança dele era o Senhor, que ele vivia de oferta, que ele vivia da providência de Deus o tempo todo, e ele olhou para a tribo de Judá, para a tribo de Benjamim, para os caras fazendo riqueza, prosperidade, construindo casa de 3 andares, ele olhava e passava pela cidade, falava: todos vocês vão lá adorar a Deus por causa da minha música. E eu não tenho casa. E olha vocês aí com sobradinho, hidromassagem externa. Olha vocês aí com tudo. Quintal para refletir, tá bonitão, jardim de suculenta, vocês tudo aí, e eu, churrasqueirinha lá no fundo, rapaz, e eu não tenho nada. À medida que ele passava todos os dias para o trabalho, que ele passava pela cidade, a inveja começava a dominar o coração de Asaf.
Começava a dominar o coração dele, ele olhava para todo mundo e esquecia que a sua porção é o Senhor. E é isso que acontece na minha, na tua vida, porque muitas vezes a gente esquece que a tua porção, a minha porção é o Senhor, não é a justiça. A tua porção não é que as pessoas vão ser justas com você, a tua porção não é que as coisas vão dar certo, a tua porção é o Senhor. A tua porção não é uma vida de paz e tranquilidade, a tua porção é o Senhor que te leva a águas tranquilas, meu Deus. A tua porção é Ele. Mas nós, corrompidos pelo pecado, achamos que a nossa porção fica sendo as coisas. Uma casa nova, um carro novo, trocar o carro, comprar roupa, dar uma viajadinha, aleluia, ninguém de ferro. Mas essa não é a sua porção, isso é bênção, isso é brinde, isso é consequência. Mas a tua porção é o Senhor. E Asaf teve que voltar a entender isso, mas só com a intervenção de Deus. E nós também somos assim, não conseguimos sair desse vórtice, não conseguimos sair desse vértice. Nós precisamos que Deus intervenha por nós e venha ao nosso coração e nos convença que nós estamos errados. E Ele já fez isso, quando mandou Jesus Cristo vir à terra, morrer por nós e nos salvar dos nossos pecados. Ele veio para me convencer e te convencer que nós não precisamos ficar escravos de porções. A nossa porção é o Senhor. E Ele veio conquistar. E quando Jesus diz, quando Ele ressuscita, Ele fala: tudo me foi dado. Tudo é meu. Ele conquistou tudo e nos deu a vida de Deus em nós. Nós também fomos redimidos como Asaf. Nós precisamos hoje abrir o coração e falar: Jesus, eu estou nessa situação de Asaf também. Eu olho para todo mundo com vida melhor que eu. Não está legal, mas isso não vai me levar para um caminho bom. Eu não quero passar para a situação de Asaf. Cura o meu coração. Cura o meu coração. Aleluia. Vamos caminhar para o fim. É interessante que é fácil de esquecer que a nossa porção é o Senhor. Só que o que trouxe Asaf de volta foi ir ao templo, para a adoração comunitária, e a inteligência de Deus revelou para ele o que ele estava. Olha o poder da comunidade. Não foi na oração sozinho que Deus falou com Asaf. Foi aonde? Foi na comunidade. Foi na comunidade. E é interessante que ele fala que estar perto, como é bom estar perto de Deus, estar perto é posição. E essa questão das posições podem nos corromper às vezes. Por quê? Porque posição, a gente pode estar em posições diferentes, como a gente pode estar afastado, pode estar a meia distância e pode estar perto. Aonde você está hoje? Na trajetória da tua vida, o afastado é aquela pessoa que vai, visita, está ali de boa. O cara que está na meia distância é aquele que até participa, visita, participa. Mas o que Asaf descobriu é que o melhor é ser discípulo dele. O melhor é estar perto, o melhor é ser discípulo dele. E quando ele descobre que estar perto é bom, aí ele vem para o terceiro pensamento que sarou o coração dele. Quando ele diz: faço do Senhor Deus o meu refúgio. Ah, que legal! Desfrute do refúgio, querido. Desfrute do refúgio. Primeiro, Asaf, ele usa uma composição no Salmo, Senhor Deus. E essa composição, no original, é Senhor e Jeová. Quando eles usam duas assim, é para enfatizar a autoridade. Ele não está descobrindo e falando com Deus na perspectiva carinhosa de Deus. Ele não está descobrindo um Deus que é um Deus mansinho. Ele está descobrindo, quando ele chama, é o Senhor Jeová. Ele está descobrindo é como se ele falasse assim, o todo-poderoso Senhor do universo. Esse Senhor forte e todo-poderoso, ao mesmo tempo que ele é forte, parrudo, poderoso, imponente, vencedor, ao mesmo tempo ele se abre para ser refúgio. Muitas vezes nós entendemos um Deus que para ser refúgio, ele tem que ser muito maleável, muito bonzinho, muito fresquinho.
Asaf descobriu um Deus que é poderoso e ao mesmo tempo é carinhoso. E às vezes a gente não tem isso dos nossos pais. A tendência é dos pais ser bipolar, ou é poderoso ou é carinhoso. O equilíbrio falta às vezes. E às vezes você não tem essa experiência. E aí você não consegue enxergar Deus como um ser totalmente poderoso e totalmente carinhoso. E aí Asaf fala, eu faço dele o meu refúgio. E o que é refúgio? O que é refúgio? 3 interpretações para refúgio para você. Primeiro, refúgio é o lugar onde se esconde para escapar do perigo. Que perigo? Perigo emocional, relações abusivas, excesso de controle, tentações. Está sofrendo isso? O Senhor é teu refúgio. O Senhor, Ele está aberto para ser teu refúgio, para te mudar de dentro para fora. E também perigos espirituais, seduções, provocações, tentações. O Senhor é teu refúgio. Mas o refúgio também, ele pode ser um retiro. Um retiro. O que é um retiro? Um retiro é onde a gente faz, a gente se afasta e se centra. Deus é onde você fará o seu retiro cotidiano e periódico, para você se afastar e se centrar nele. Você precisa ter tempos de retiro com Deus. Aí eu já sei o que pintou na tua cabeça agora. Você falou assim, como é que tira retiro com família? Como é que faz retiro com família? Se esse pensamento partiu na tua cabeça, deixa eu te dizer uma coisa. Sua família também precisa de um retiro. E se você pensou isso que eu falei, é que você é muito egoísta. Você está pensando só na tua espiritualidade, não está pensando na espiritualidade da sua família. Tira a sua família um tempo. Não precisa viajar. Se refugie no Senhor. Ensina a tua família a buscar Deus. Ensina a tua família a se refugiar no Senhor. Todos precisam desse tempo. Todos nós. E por último, refúgio é aquilo que serve de amparo e proteção. Salmo 121 diz, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não dorme e nem cochila, não dorme nem cochila o guarda de Israel. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te livrará de todo mal. Ele guardará você, desde agora e para sempre. O seu refúgio é o Senhor, o seu socorro vem do Senhor. E o último ponto, para a gente encerrar, que curou o coração de Asaf, foi quando ele disse, estava aqui, que legal. Anuncio o que ele tem feito. Ele distribui no final, ele fala, anuncie o que ele tem feito. Deus quer se movimentar com você para impactar a eternidade de algumas pessoas. Deus quer se movimentar com você para impactar a eternidade de algumas pessoas. Quando o culto terminou, Asaf voltou para casa, plantou os pés na sua fé, saiu do santuário e ele contou a todos o que ele aprendeu. Ele contou a todo mundo a história dele. É praticamente implícito nas narrativas dos gratos, dos impactados, dos transformados, dos maltrapilhos, espalhar a notícia do que Deus tem feito. Não tem como ficar quieto. E isso fez parte da cura de Asaf, porque talvez os amigos dele viram ele nesse momento de inveja. E hoje esses caras em Asaf falando da experiência, falam assim, eu passei por isso sim, mas Deus me resgatou. Então, se o teu coração passou por esse momento, está passando por esse momento, ou vai passar por esse momento, guarde essa lição, querido. Guarde essa lição. Primeiro, não espere ações de terceiros, mas se responsabilize pelo que lhe cabe. Segundo, descubra como é bom estar perto de um Deus que é bom. Terceiro, desfrute do seu refúgio. E quarto, se movimente com Deus para impactar a eternidade de outras pessoas. Amém? Vamos orar? Que essas palavras sarem o teu coração também. Querido Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que através da experiência de Asaf, o Senhor
transforme nosso coração, nos faça refletir e nos faça perceber aonde nós estamos, que caminho nós pegamos e para onde temos que voltar. Entra na nossa história, Senhor. Intervenha o nosso coração, porque não temos a capacidade e a força para sair dessa. Mas o Senhor consegue. Faz como fez com Asaf. Faz com que a nossa consciência nos mostre o caminho. Livra-nos do mal de nós mesmos. Nos sara, nos cura. Em nome de Jesus. Amém.